Bom, pessoal, aqui então, referente ao segundo trabalho da disciplina, ajustamento pelo método dos números quadrados, MMQ. Agora que a gente já viu todos os métodos, né, e questão das iterações e junções, você já tem condições de resolver. Então, pode ser feito individualmente ou em dupla, né, como cada um preferir. Então, a ideia é obter as coordenadas ajustadas e as respectivas precisões dos vértices A1 e A2 da poligonal com os dados a seguir. O ajustamento deve ser realizado por meio de um dos métodos vistos, paramétrico com conjunção absoluta, paramétrico com solução alternativa por meio da interpretação geométrica, correlatos ou combinado. É claro, só quem quiser fazer por mínimos quadrados totais, né, por ajustamento livre com inversa generalizada, enfim, algum outro método que não tenha sido visto aqui, claro, pode resolver também, né? Desde que seja, desde que siga o princípio do MMQ, né, dos mínimos quadrados. Comparar os resultados, então, com os resultados obtidos pelo método paramétrico com conjunção relativa. Então, vai ser fornecidos os resultados do ajustamento pelo paramétrico com conjunção relativa e o método que vocês selecionaram, né, vocês têm que comparar os resultados. Então, aqui é a poligonal enquadrada, né, desse ajustamento, desse trabalho, com dados reais, tá? Dados ali coletados ali no nosso campus ali do IFSC, né, a rede de pontos que nós temos lá. Então, a primeira estação é a estação S003, né, um ponto conhecido, com Ré, né, no S002, outro ponto conhecido, e Vant no A1, um dos pontos a serem ajustados. Depois a segunda estação, né, estação no A1, Ré no S3 e Vant no A2, o outro ponto a ser ajustado. Terceira estação, né, A2 com Ré no A1 e Vant no A3, né, o outro dos pontos conhecidos da rede. E por fim, então, o quarto ponto de estação, A3 com Ré no A2, fechando no S005, o outro ponto conhecido da rede. Então, uma poligonal enquadrada aí, quatro pontos de estação, né? Dois pontos a serem de fato ajustados, o A1 e o A2. Então, S3 e S2 conhecidos, né? A estação a base de partida, e A3 e S5 conhecidos, a base de chegada. Poligonal enquadrada. Aqui estão os dados fornecidos, né? Então, as coordenadas desses pontos conhecidos, né, de controle, com as respectivas precisões, né? Então, para o x e y do S2, x e y do S3, x e y do A3 e x e y do S5. Então, coordenadas e os respectivos desvios padrões. Tá? Já estão aqui coordenadas no sistema UTM, tá? Então, este-norte, né? Este para x e norte para y. E as distâncias horizontais elas já estão multiplicadas aqui, né? Não são as distâncias horizontais topográficas, né? Já são as distâncias horizontais multiplicadas pelo fator KR para essa região, né? Então já seriam as distâncias horizontais no plano de projeção UTM. Então aqui nós temos as observações a serem ajustadas, né? Que são os ângulos irradiados e as distâncias, né? Nos quatro pontos de estação. Então o I refere-se ao ângulo, né? Então a lógica aqui do ângulo é a seguinte, tá? É Ré, estação e Vant. Então, a primeira estação, Ré no S2, estação no S3 e Vant no A1. O valor do ângulo irradiado em graus, minutos e segundos, né? O ângulo irradiado é no sentido horário, né? E o desvio padrão aqui em segundos, segundos de arco sexagesimal. Depois, segunda estação, né, o A1, então Ré no S3, estação no A1, Vant no A2, o valor do ângulo irradiado em graus, minutos e segundos, e o desvio padrão desse ângulo em segundos de arco sexagesimal. Esses desvios padrões obtidos ali pela propagação de erros, né, considerando a pressão do equipamento, o número de série de leituras conjugadas, erro de centragem e etc. Né? Então, o valor e o padrão dos ângulos nos quatro pontos de estação, né? S3, A1, A2 e A3, com a respectiva Ré e Vant. Esses ângulos são irradiados no sentido horário. Né? E aqui o valor das distâncias. Então, claro, aí a gente tem, por exemplo, a distância do S3 para o A1, mas depois tem a distância do A1 para o S3. Né? O S3 como estação, o A1 como Vant, depois o A1 como estação e o S3 como a Ré, né? Como ponto visado. Então, os valores das distâncias e também, né, os respectivos desvios padrões em metros. Tá? Distância e desvio padrão em metros aqui.
também considerando pressão do equipamento, erro de centragem e etc., né, esses valores. Já tudo no plano UTM. Então, nesse caso, nós temos 4 ângulos e 6 distâncias a serem ajustadas. Claro, as distâncias entre os pontos de controle, né, elas não vão ser consideradas aqui, né. Então, por exemplo, do S3 para o S2, né, são 2 pontos conhecidos ali, ó. Então, claro, essa distância não vai entrar no ajustamento. Bem como a distância do A3 para o S5, né. Então, esses são os dados, as observações. Aqui seriam as nossas injunções, né, já foram resolvidas pelo modo relativo, né, mas podem ser feitas pelo modo absoluto no paramétrico, conjunção absoluta, ou podem entrar ali no combinado como pseudo-observações, né? Ou no correlatos depois, quando for fazer a propagação de erros, né? Para ter as coordenadas após ajustar só as observações, né? Só ângulos e distâncias aqui, enfim. Aí eu considero aqui os valores de coordenadas e precisões para a obtenção das coordenadas após o ajustamento pelo correlatos. Coordenadas iniciais para os vértices desconhecidos, né, como o modelo é não linear, eu preciso de valores iniciais, né, para os meus parâmetros a serem ajustados, nesse caso são as coordenadas x e y, oeste e norte dos 2 pontos desconhecidos da poligonal, né, o A1 e o A2. Então aqui estão as coordenadas que vocês podem utilizar como valores iniciais, e aqui o resultado do ajustamento pelo parâmetro conjunções relativas. Né. Então as coordenadas x e y do A1 e do A2 ajustadas, né, coordenadas UTM e os respectivos desses padrões obtidos pelo parâmetro conjunção relativa. Então, o que vocês devem fazer? Né? Comparar as coordenadas e os desvios padrões obtidos, né, pelo modelo de ajustamento selecionado com as coordenadas e desvios padrões obtidos pelo modelo paramétrico conjunção relativa. Bem como comparar os resíduos, né, ajustados aí de cada observação, né, então de cada ângulo e de cada distância. Então, os valores de resíduos que vocês obtiveram pelo método selecionado com os valores de resíduos aqui que foram obtidos no modelo paramétrico com injunção relativa para cada observação, né, cada ângulo e cada distância. Aqui algumas dicas gerais, né, então cerca de 2 iterações devem ser suficientes, porque o chute inicial já está bastante próximo, né. Consultar os capítulos 11 e 20 do livro do Gemael e o capítulo 16 do livro do Guilani, né, ambos constantes na bibliografia da disciplina. Consultar, se necessário, a apostila de ajustamento de observações do professor Paulo Camargo, da Unesp, e a dissertação de mestrado aqui do programa, né, da UFPR, intitulada Aplicação do Ajustamento às Poligonais, né, do professor Carlito Moraes. Uma dissertação relativamente antiga, né, de 97, que está o endereço eletrônico para acesso a ela, vocês vão ter acesso a esse arquivo depois, mas ela trata ali do ajustamento de poligonais. Então comenta, né, como é que ficaria, por exemplo, pelo modelo dos correlatos, né, quais são as equações de condição para o ajustamento de poligonais no modelo dos correlatos. Quem for utilizar um software, né, pode utilizar um software, né, não precisa implementar o seu próprio software, pode utilizar um software desde que seja um software confiável, né. Então, por exemplo, o Adjust, um software educacional que a gente ainda vai ver, tem que ter atento que lá o desvio padrão das grandezas ajustadas, né, parâmetros, observações e resíduos, ele é fornecido multiplicado pelo termo referência S0, né, que seria a raiz quadrada do sigma posteriori. É um conteúdo que a gente ainda não viu, né, mas vai ver aí daqui 2 semanas, né, na aula de controle de qualidade. Então, atenção, né, ao utilizar um software pronto aí, né, enfim, seja comercial, seja educacional, atenção aí que ao desvio padrão das grandezas, né? Claro, e as demais outras configurações que são feitas ali no software, enfim. Então os resultados obtidos têm que serem coerentes aqui, né, com o modelo de ajustamento selecionado, né? Então atenção se for utilizar um software ao invés de implementar o seu próprio ajustamento. E é isso, né? Então dúvidas vocês podem procurar ali nos encontros online da disciplina. O prazo de entrega é aquele que a gente definiu anteriormente lá no plano de curso da disciplina, é lá para agosto. Vocês podem enviar por e-mail, né, para o meu e-mail ali, o trabalho com o assunto ajustamento 1 TP2, né, dentro do prazo que foi estipulado.